Joabe era um menino que cresceu ouvindo histórias sobre coragem, fé e batalhas. Ele não era qualquer menino. Ele era sobrinho do rei Davi, o grande guerreiro escolhido por Deus. Desde pequeno, Joabe via seu tio enfrentar gigantes, liderar o povo e confiar no Senhor em tudo. Isso enchia seu coração de admiração e o inspirava a ser forte e valente também. Conforme crescia, Joabe mostrava sinais de que teria um futuro especial. Ele era rápido, atento e muito determinado. Enquanto outras crianças brincavam, Joabe passava horas treinando com a espada de madeira, correndo pelos campos e imaginando um dia proteger o povo de Israel. Todos percebiam que ele tinha uma coragem diferente, quase como se Deus estivesse preparando algo grande para ele. Quando se tornou um jovem, Joabe passou a acompanhar Davi mais de perto. Ele observava como o rei orava antes de tomar decisões, como tratava seu povo com justiça e como respeitava a vontade de Deus em todas as situações. Joabe aprendia não apenas a lutar, mas também a ser leal e obediente. Com o tempo, sua habilidade como guerreiro ficou tão evidente que Davi decidiu colocá-lo em uma posição muito importante: comandante do exército de Israel. Joabe não comandava 10, 20 ou 100 soldados. Ele liderava milhares de homens. Isso significa que ele precisava ser forte, sábio e muito responsável. E Joabe fazia isso com excelência. Ele se destacava nas batalhas, traçava estratégias inteligentes e sempre estava na linha de frente, mostrando aos soldados que não tinham motivo para temer. Sua bravura dava coragem a todos. Quando Joabe avançava, o exército inteiro avançava com ele. Assim, Joabe ganhou fama em Israel como um dos maiores guerreiros do reino. Ele estava sempre ao lado do rei Davi, protegendo a nação e lutando para manter o povo seguro. Sua vida mostrava que coragem, esforço e dedicação podem levar uma pessoa a lugares muito importantes, principalmente quando se aprende com líderes que seguem a Deus. Com o passar do tempo, Joabe ficou cada vez mais conhecido por sua coragem e por seu coração determinado. Mas um dos momentos mais incríveis de sua vida aconteceu quando Israel precisava conquistar um lugar muito especial: a cidade de Jerusalém. Jerusalém era uma fortaleza muito forte e protegida. Seus muros eram altos, grossos e difíceis de escalar. Os moradores dali, os jebuseus, acreditavam que ninguém conseguiria entrar. Eles riam, zombavam e diziam que Israel jamais tomaria aquela cidade. Para eles, Jerusalém era impenetrável. Mas o rei Davi sabia que Deus estava com seu povo e queria estabelecer ali a capital do reino. Então ele reuniu seus guerreiros e explicou o plano. E adivinhe quem estava entre os mais animados? Joabe. Quando Davi anunciou que o primeiro a subir e entrar na fortaleza se tornaria o comandante do exército, Joabe sentiu o coração bater forte. Ele sabia que aquela era sua chance de mostrar que confiava em Deus e que estava disposto a fazer o impossível pelo reino. Quando chegou a noite da batalha, o clima era de tensão e expectativa. Os soldados sussurravam, preparando suas espadas, enquanto a brisa corria entre as árvores. A cidade iluminada pelas tochas parecia ainda mais ameaçadora. Mas Joabe não recuou. Pelo contrário, ele olhou para cima, respirou fundo e começou a escalar o muro. Era muito alto. As pedras eram irregulares, a superfície escorregava e qualquer distração poderia fazê-lo cair. Mas Joabe continuou. Cada movimento era um esforço, cada subida, um passo de coragem. Os soldados olhavam de baixo, segurando a respiração, torcendo para que ele chegasse ao topo. E então, Joabe conseguiu. Ele foi o primeiro a alcançar o alto da muralha. Lá de cima, podia ver toda a cidade. Com rapidez e determinação, ele abriu caminho, enfrentou os guardas e permitiu que o exército de Israel avançasse. A vitória foi tão grandiosa que todos comemoraram com alegria.
O rei Davi ficou profundamente impressionado e, fiel à sua promessa, declarou: Joabe será o chefe do meu exército. E assim, com coragem, fé e esforço, Joabe ajudou Israel a conquistar Jerusalém, que passou a ser conhecida como a cidade de Davi, a cidade que se tornaria o coração do povo de Deus. Essa batalha mostrou a todos que Deus honra aqueles que agem com valentia e determinação. E que grandes conquistas começam com pequenos passos de coragem. Com o passar dos anos, Joabe continuou sendo um guerreiro muito forte e um comandante respeitado. Ele sempre dizia que faria qualquer coisa para proteger o rei Davi, e isso era verdade. Joabe lutava todas as batalhas, planejava estratégias e estava sempre pronto para defender o reino de Israel. Ele era leal, mas a sua lealdade, às vezes, se misturava com atitudes precipitadas. Joabe tinha um coração valente, mas também era intenso e impulsivo. Quando se sentia ameaçado ou acreditava que algo colocava o reino em perigo, ele agia rápido demais, sem pensar se aquilo agradava a Deus. E foi aí que alguns erros começaram a aparecer. Um dia, apareceu um homem chamado Abner, um grande general que desejava fazer paz entre as tribos de Israel e ajudar Davi a governar sobre todo o povo. Isso era algo bom, algo que Deus queria. Mas Joabe não gostava de Abner. Ele achava que Abner era perigoso e que podia estar escondendo alguma intenção ruim. Então, por causa desse medo e desconfiança, Joabe tomou uma decisão terrível. Ele matou Abner sem que Davi soubesse. Davi ficou muito triste. Ele chorou por Abner e deixou claro que aquilo não era o que Deus queria. O rei não aprovava a atitude de Joabe, mas mesmo assim continuou honrando seu papel como comandante, porque Joabe ainda era necessário para proteger Israel. Mais tarde, aconteceu algo parecido. Um homem chamado Amasa também havia sido colocado como líder do exército. Ele queria trabalhar em paz, mas Joabe, com ciúmes e medo de perder seu lugar, novamente tomou a pior decisão. Ele atacou Amasa quando ele menos esperava e mais uma vez derramou sangue inocente. Joabe acreditava que estava ajudando Davi, achava que estava protegendo o reino, mas na verdade estava desobedecendo a Deus. Suas escolhas, feitas com raiva e precipitação, trouxeram dor, lágrimas e grandes problemas para todos. Essa parte da história de Joabe nos ensina algo muito importante. Ser leal é bom, mas agir da maneira certa é ainda mais importante. A verdadeira proteção vem quando obedecemos a Deus, não quando fazemos as coisas do nosso jeito. Joabe tinha força, coragem e muita habilidade, mas precisava aprender que o coração também precisa ser guiado pela vontade do Senhor. Mesmo sendo um grande comandante e alguém muito próximo do rei Davi, Joabe nem sempre soube obedecer. E essa parte da história mostra como escolhas erradas podem machucar muita gente, mesmo quando a pessoa acha que está fazendo o certo. Um dia, o rei Davi tomou uma decisão que não agradava a Deus. Ele pediu que todo o povo de Israel fosse contado, como se quisesse medir a própria força e o tamanho do exército. Joabe, que conhecia bem o coração do rei e sabia o que era certo, tentou avisá-lo. Ó rei, que o Senhor multiplique o seu povo 1000 vezes mais. Mas, o Senhor realmente quer fazer isso? Não vai agradar a Deus. Mas Davi insistiu. E Joabe, mesmo sabendo que aquilo não era bom, obedeceu porque o rei havia mandado. Ele percorreu cidades, campos e aldeias, contando cada guerreiro. E enquanto fazia isso, seu coração ficava pesado. Ele sabia que aquela ordem traria consequências, e trouxe. Deus se entristeceu com a decisão de Davi e com o orgulho por trás dela. Apesar de Joabe ter avisado, ele também participou, e o povo sofreu por causa disso. Foi um momento difícil para o reino, mas essa não foi a única vez que Joabe tomou uma decisão complicada. Quando Absalão, o filho de Davi, se rebelou contra seu pai, a situação ficou muito séria.
Mesmo assim, Davi ainda amava profundamente seu filho. Antes da batalha, o rei chamou Joabe e os outros comandantes e pediu com um olhar cheio de dor: por favor, tratem Absalão com gentileza, não façam nenhum mal a ele. Davi não queria perder seu filho. Ele sabia que Absalão estava errado, mas ainda assim desejava que ele fosse poupado. A batalha começou e o exército de Davi venceu. Em certo momento, Absalão ficou preso pelos cabelos em um galho de árvore e ficou pendurado, sem conseguir escapar. Os soldados viram, mas ninguém ousou tocá-lo, lembrando-se da ordem do rei. Mas quando Joabe soube onde Absalão estava, ele tomou uma decisão dura. Mesmo sabendo do pedido de Davi, Joabe não esperou. Ele acreditava que, se Absalão sobrevivesse, poderia ameaçar o reino novamente. Então ele feriu o jovem príncipe, tirando sua vida. Quando a notícia chegou ao rei, seu coração se partiu. A Bíblia conta que Davi subiu para o quarto, chorou amargamente e dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Ah, se eu pudesse ter morrido em seu lugar. Foi um dos momentos mais tristes da vida de Davi. Joabe pensou que estava protegendo o reino, mas, ao desobedecer o rei e agir por conta própria, ele causou uma dor profunda que nunca mais seria esquecida. Essa parte da história de Joabe nos ensina algo muito importante. Fazer o que é certo exige obediência, mesmo quando achamos que sabemos mais. Quando não ouvimos a voz de Deus e agimos por impulso, podemos machucar pessoas que amamos. Depois de muitos anos servindo ao rei Davi, chegou o momento em que o grande rei de Israel envelheceu e faleceu. O reino inteiro ficou em silêncio, triste e respeitoso. Agora era hora de um novo rei assumir o trono, Salomão, o filho escolhido por Deus. Mas nem todos aceitaram isso facilmente. Havia um homem chamado Adonias, outro filho de Davi, que queria ser rei, mesmo sem Deus ter escolhido ele. E Joabe, que já estava acostumado a tomar decisões sozinho, decidiu apoiar Adonias. Talvez ele tenha pensado que aquilo era o melhor. Talvez ele tenha acreditado que Adonias seria um líder forte. Mas o problema é que não era essa a vontade de Deus. E Joabe sabia muito bem que o plano divino era que Salomão governasse. Quando Salomão finalmente foi proclamado rei, tudo mudou para Joabe. Ele sabia que havia tomado o lado errado. Sabia que, outra vez, suas decisões precipitadas tinham criado problemas. Assim como no passado, quando ele matou Abner e Amasa, dois homens inocentes que buscavam paz. O coração de Joabe, pesado de escolhas erradas, começou a temer o julgamento. E esse julgamento chegou. Salomão, guiado pela sabedoria de Deus, começou a corrigir injustiças antigas, e Joabe estava no meio delas. Quando percebeu que seria chamado a prestar contas, Joabe correu para o lugar mais sagrado que conseguiu encontrar, o altar do Senhor. Ele segurou nas pontas do altar, como alguém que pede misericórdia, como quem busca a proteção divina. Mas desta vez, não havia como fugir das consequências. Salomão enviou seus homens e decretou que Joabe deveria responder por todos os seus atos. Ele havia derramado sangue inocente e desobedecido repetidas vezes. E mesmo no altar, suas ações do passado o alcançaram. Assim terminou a vida de Joabe, um homem forte, muito valente, que fez grandes coisas pelo reino, mas que também deixou que a impulsividade, a raiva e a desobediência manchassem sua história. Ele poderia ter sido lembrado apenas como um herói, mas suas escolhas mostraram que coragem sem obediência pode levar ao caminho errado. A história de Joabe nos ensina algo precioso. Não basta ser forte por fora. É preciso ser forte por dentro, obedecendo a Deus e tomando decisões que tragam vida e paz.